o limite de f de x, com x tendendo a 1 pela esquerda. É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? De x sobre 1 menos x2. Quanto é esse limite aqui, hein, gente? Se o x está tendendo a 1 pela esquerda, 1 menos x2 tende a 0, tem limite 0. Mas tende a 0 por valores o quê? Positivos. Por que tende a 0 por valores positivos? Porque 1 menos x2 é positivo se o x está entre menos 1 e 1. De forma que esse limite é quanto? Mais infinito. E quem é o limite? Com x tendendo a menos 1 pela direita, da mesma função, f de x, quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela direita, com x tendendo a menos 1 pela direita, de x sobre 1 menos x2. Nesse intervalo aqui, 1 menos x2 é negativo, então 1 menos x2 está tendendo a 0 por valores negativos. O numerador tem limite menos 1, portanto o limite aqui é quanto? Menos infinito. Ou seja, se você pegar nesse intervalo aqui, a reta, dentro desse intervalo aqui aberto, ó, dentro desse intervalo aberto, que é o intervalo menos 1, 1, com x tendendo a 1 pela esquerda, f de x tem limite o quê? Mais infinito. Enquanto com x tendendo a menos 1 pela direita, f de x tem limite a menos infinito. Isto é suficiente para eu afirmar que a função f não tem máximo nem mínimo no intervalo menos 1, 1. Daí, quer dizer, dessas duas coisas aqui, f não tem ponto de extremo aonde? No intervalo aberto menos 1. Intervalo no qual ela é contínua. Mas isso não fere o teorema de valor extremo de morte. Isso não contradiz o teorema do valor extremo. Porque o teorema do valor extremo diz respeito a uma função que é contínua no intervalo fechado, viu? Tá bom? O teorema do valor extremo diz toda função contínua no intervalo que é fechado, nesse intervalo possui máximo e possui mínimo. Toda função que é contínua no intervalo que é fechado, nesse intervalo possui máximo e possui mínimo. Aqui o intervalo, a função é contínua no intervalo, mas o intervalo é um intervalo que aberto. Então isso não contradiz o teorema. Ok? Tá? Esse exemplo aqui, essa observação é útil, é importante fazer essa observação. O teorema do valor extremo é para uma função contínua no intervalo que é fechado. Agora vamos aqui o teorema de Rolle. Ó. Antes de demonstrá-lo, vou dar uma justificativa geométrica para esse teorema. Ó. Hã? Não, teorema... Esse aqui é o teorema de Rolle. Esse teorema é conhecido como teorema de Rolle. Tá? Teorema de Rolle. Esse teorema diz o seguinte, ó. Olha aqui. Olha se ele não é bem razoável, ó. Tá aqui o A, tá aqui o B. Quais são as hipóteses do teorema de Rolle? Vamos começar pela última. O valor f de A é igual ao valor f de B. Tá aqui o f de A, tá aqui o valor f de B. Esses dois valores, eles são o quê? Iguais. E a função f, ela vem daqui para cá continuamente, porque a função f é contínua no fechado. Tá? Se ela é contínua no fechado, ela vem daqui para cá. Então, ó, não tem jeito, cara. Ela vai ter que descer para cá.
Quando ela desce, tá? No momento em que ela embioca aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto, imagine, ó, é como se eu pegasse uma reta lá em cima, que essa função ela tem um máximo. Ela tem um máximo. Então, se ela tem um máximo, há uma reta aqui em cima que não corta esse gráfico, certo? Imagine a animação, você vem com essa reta andando, descendo paralelamente ao eixo das abscissas. No momento que essa reta toca o gráfico, ela é o quê? Tangente. E se ela é tangente, a derivada é o quê? A derivada é zero. Tá certo? A demonstração é mais ou menos assim, ó. A função não é contínua? Não é contínua? Então ela tem o quê? Ela tem máximo e mínimo. Se o máximo ocorre dentro do intervalo, esse máximo é ponto de máximo local. Aí ele é ponto crítico. Se ele é ponto crítico, a derivada é zero, porque ela é diferenciável no interior do intervalo. Então, prova. Tá? Então, prova desta proposição. Tá? A demonstração. A prova. A prova é basicamente isso. Olha, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, a função é contínua no fechado, é diferenciável no aberto, e quando eu digo que é diferenciável no aberto, ela pode ser diferenciável no fechado. Eu não estou falando nada sobre fechado. Ela pode ser diferenciável em A e em B, ou não. O importante, o fundamental para esse teorema, é que ela tenha derivada em todos os pontos do intervalo aberto. E o f de A é igual a f de B. Então, é o seguinte, ó, daí, pelo teorema do valor extremo, daí pelo teorema do valor extremo, f tem ponto de máximo e ponto de mínimo no intervalo fechado. Ou seja, existem P e Q no intervalo fechado, tais que o f de P é menor que ou igual a f de x, que é menor que ou igual a f de P, f de Q, para todo x no intervalo fechado AB. Correto? Porque ela tem máximo e tem mínimo. De novo, diante do que eu falo, como eu falo, há duas possibilidades somente, ó. Há duas possibilidades somente. Quais são as duas possibilidades? F de P é igual a F de Q, ou há duas possibilidades excludentes. Ou F de P é igual a F de Q, ou F de P é menor do que F de Q. Há outra possibilidade? Há outra possibilidade? Não, porque o F de P é menor que ou igual a F de Q. Então, se ele é menor que ou igual, ou ele é igual, ou ele é menor. Ora, meus amigos, é o seguinte, vamos analisar as duas. Se você tem a primeira possibilidade, se F de P é igual a F de Q, então a função é constante. Porque está exprimida aqui. Não tem essa desigualdade aqui? Então, você vai ter f de x é igual a f de p
qualquer que seja x pertencente ao intervalo fechado AB. Ou seja, a função é constante. Mas se ela é constante, a derivada é zero em todos os pontos. Daí, f' de x é zero, qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto AB. Na verdade, vale no fechado, mas vale no fechado, vale no zero. Então eu tenho um ponto onde a derivada é zero. Basta escolher qualquer um. Eita, cachorrada doida. Tá? Mas mesmo lá fora é uma cachorrada. Qual é a outra possibilidade? Qual é? F de P é menor do que F de Q. Se F de Q é menor do que F de P, por causa desta terceira hipótese aqui, os dois não podem ser os extremos do intervalo. Porque se o P é A ou B, assim como o Q, tá? Como os dois valores são iguais, eu vou ter F de P igual a F de Q, o que é um absurdo, porque eu estou supondo que F de P é menor do que F de Q. Então, se isso ocorre, então o P pertence ao interior do intervalo ou o Q pertence ao interior do intervalo. Vocês concordam comigo? Tá? Porque eu não posso ter P extremo do intervalo e Q extremo, porque se P e Q são extremos, F de P é igual a F de Q, mas não é o caso que eu estou considerando. Mas se P está no intervalo aberto, o P é ponto de mínimo local, porque o P, se isso aqui ocorre, ó, silêncio! Se isso aqui ocorre, silêncio! Se isso ocorre, o P é ponto de mínimo da função no intervalo aberto. E se ele é um ponto de mínimo no intervalo aberto, ele é um ponto de mínimo local. E aqui, o que é que ocorre? O Q é ponto de máximo da função no intervalo aberto. Então, o Q vai ser um ponto de máximo local. Então, a conclusão, P é ponto de mínimo local, ou o Q é ponto de quê? De máximo local. Mas se P é ponto de mínimo local, ele é ponto crítico. Se Q é ponto de máximo, se P é ponto de mínimo local, ele vai ser ponto crítico, tá? E se Q é ponto de máximo local, ele é ponto crítico. Então, qual é a conclusão? P é ponto crítico de F. P é ponto crítico de F. Ou Q é ponto crítico de F. Não tem outro. E, portanto, sendo ponto crítico, são pontos críticos que estão no interior do intervalo. Mas no interior do intervalo, a hipótese é que a função é diferenciável. Se ela é diferenciável no interior do intervalo, e P e Q no interior do intervalo são pontos críticos, são pontos onde a derivada é zero. E, portanto, F' de P é zero, ou F' de Q é zero. E acabou. Porque em qualquer caso possível, eu encontro um ponto no interior do intervalo onde a derivada é zero. Então, esse é conhecido como Teorema de Rolle. Tá?
Quais são as hipóteses? Quais são? Você tem um intervalo AB fechado, A menor que B, e F é uma função. Se F é contínua no intervalo fechado, F é diferenciável no intervalo aberto, e o F de A igual a F de B, então existe um C no meio do intervalo aberto AB, tal que vai zero. Aí tem um exercício aí, que eu passo para vocês, que é o exercício, ó. Olha aqui, ó. Mostre, ó, mostre que a função, silêncio, que a função f, dada por f de x igual a x3, tá certo? Mais 2x mais 1, qualquer que seja o x real, tem apenas uma raiz real. Tem somente uma raiz real. Prova disso. Estou pedindo para mostrar, né? Prova. Bom, como é uma função polinomial de grau ímpar, eu já sei, pelo teorema do valor intermediário, que f possui uma raiz real. Já foi atacado aqui. Então, pelo teorema do valor intermediário, f possui uma raiz real. O teorema do valor intermediário garante isso. Todo polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. Agora, nesse caso, eu vou mostrar que a f só possui uma. Vou demonstrar por absurdo. Suponha que a f possui duas raízes reais. Então, suponha que existem A e B reais, com A diferente de B, eu posso supor que A é menor do que B. Suponha que eu tenha dois números reais, A menor do que B, A e B, A menor do que B, tais que f de A seja zero e f de B também seja zero. Ou seja, o f de A é igual a f de B. Olha, meu amigo, a função f ela é contínua na reta toda, é diferenciável na reta toda. Em particular, eu tenho o seguinte, como, agora eu vou continuar aqui porque eu não tenho espaço, né? Como f é contínua no intervalo fechado, tá? Como, primeiro, f é contínua no intervalo fechado AB, porque ela é contínua na reta toda, ela é contínua em qualquer intervalo fechado. E f é diferenciável no intervalo aberto AB. Olha o que é que eu tenho, ó. F é contínua no fechado, diferenciável no aberto, e f de A é igual a f de B. Então, como isso acontece? Pelo teorema de Rolle, existe C no intervalo aberto AB
existe C no intervalo aberto AB, tal que f' de C é zero. Acontece o seguinte, quem é f' de C? Olha a função, ó. F de x é x3 mais 2x. Quem é a derivada em x? 3x2 mais 2. Ou seja, a derivada em C é 3c2 mais 2. Eu posso ter isso aqui, ou é zero? Eu posso ter isso. O número real C está o que? 3 vezes o quadrado de C mais 2 seja zero. Isso aqui é o quê? 1 absurdo. Esse absurdo veio de onde? Ele veio de eu supor que a função f possui duas raízes reais e distintas. Então isso não ocorre. Qual é a conclusão? Daí f tem somente uma raiz real. Tem somente uma raiz real. Acabou. Eu quero que vocês leiam as notas para observar o seguinte. Essa conclusão aqui do teorema de Rowley, para ela, é fundamental as três hipóteses. Se eu tiver só duas dela e não tiver a outra, se eu tiver só duas delas, né, claro, se eu tiver duas delas e não tiver a outra, eu não posso concluir. Se valem essas duas somente, não necessariamente eu tenho a existência desse C. Por exemplo, se eu tenho que f é contínua, e isso aqui, e a f não é diferenciável no aberto, não necessariamente eu tenho a existência desse C no quadro derivada zero. Se você nega uma, se você omite uma, não necessariamente você garante a existência desse C. Entendido aí? Isso vocês veem nas notas três situações. Por hoje está bom. Vou embora.